Irradiações. A chave mestra do universo. Parte 1. Há décadas, duas correntes antagônicas, o criacionismo e o evolucionismo, se empenham em responder às questões básicas da existência humana. Quem somos? De onde viemos? Ambas já mediram forças várias vezes, num fluxo e refluxo de batalhas ganhas e perdidas, com traições e deserções, conquistas e capitulações. Tudo, enfim, que caracteriza uma guerra. Santa no entender de um grupo, justa no entender de outro. Nem bem os criacionistas tinham acabado de comemorar o desmoronamento da insustentável teoria materialista da geração espontânea e as ideias de Darwin já começavam a ganhar o mundo. O que se seguiu daí foi uma sucessão extenuante de debates acalorados, provas e contraprovas e até processos judiciais. Qual das duas concepções básicas seria então a correta? O primeiro homem teria sido criado a partir do barro e a primeira mulher nascida de sua costela? Ou o casal primevo da humanidade teria surgido de uma dissidência símia? Barro ou macaco? Eis a questão. As duas linhas estão certas e erradas ao mesmo tempo. A visão criacionista acerta ao afirmar que toda a vida na Terra foi criada por um ser supremo, mas erra ao supor que todas as criaturas surgiram de repente, já perfeitamente evoluídas, sem nenhuma transição de desenvolvimento. Os criacionistas não admitem a evolução das espécies, porque não encontram um respaldo bíblico para essa ideia. O erro aí está em tomar ao pé da letra a narrativa do Gênesis. Se considerassem a Bíblia como um livro espiritual, repleto de metáforas de cunho espiritual, não teriam dificuldade de discernir naquelas imagens tão belas da criação do mundo processos gigantescos de desenvolvimento que demandaram não centenas ou milhares, mas milhões de anos. A corrente evolucionista, por sua vez, acerta ao apresentar a evolução das espécies como um processo contínuo na natureza, porque o desenvolvimento permanente é inerente à própria criação. Está inserido na lei do movimento. Erra, porém, ao supor que o ser humano descende de uma criatura simiesca. Também erra ao supor que todos os seres vivos descendem de uma única forma primitiva de vida. O problema aqui é a visão estritamente materialista, que considera o corpo terreno como sendo a própria criatura humana, a qual, na verdade, é constituída de espírito, alma e corpo. A alma é o invólucro do espírito, assim como o corpo é o invólucro da alma. O espírito é o único realmente vivo no ser humano. Aliás, é o próprio ser humano. Tudo mais são apenas invólucros que lhe permitem atuar em outros planos da criação que não o espiritual, seu verdadeiro ponto de origem. A alma é constituída de uma matéria mais fina, porém ainda matéria, não perceptível aos olhos terrenos. Essa divisão do ser humano em espírito, alma e corpo aparece até na Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, exorta os tessalonicenses a conservar espírito,
alma e corpo íntegros e irrepreensíveis. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. A mesma divisão, aliás, já ensinada antes por Platão, grego como eles. Essa diferenciação, inclusive, aparece tanto no Novo como no Antigo Testamento. Os textos hebraicos do Antigo Testamento fazem uma clara distinção entre basar, corpo, nepes, alma e ruá, espírito. O mesmo acontecendo com os textos gregos do Novo Testamento. Soma, corpo, psique, alma e pneuma, espírito. Esse conhecimento é, portanto, bastante antigo. O teólogo Orígenes, do século III da nossa era, também explica em seus primeiros princípios que o homem consiste de corpo, alma e espírito. O espírito humano necessita incondicionalmente desses dois invólucros básicos para poder se fazer valer plenamente aqui na matéria. Sem o corpo físico, o invólucro grosso material mais externo, ele não poderia atuar no ambiente terreno de mesma espécie. É como alguém que desejasse pesquisar o fundo do oceano e conhecer o que se encontra naquele ambiente situado abaixo dele. Para poder saber o que existe no fundo do mar, ele precisa mergulhar até lá. E, para tanto, não pode simplesmente pular na água, mas sim deverá vestir um macacão apropriado e, por cima desse ainda, um escafandro, que é um invólucro adequado para esse tipo de mergulho, bem mais pesado, que lhe permite movimentar-se no ambiente aquático mais denso que o ar a que ele está acostumado. Assim, bem aparelhado, ele pode descer até o fundo do mar, caminhar por ali, aprender o que necessitar e, por fim, subir novamente à tona, quando então poderá se despir dos dois invólucros especiais que havia utilizado em sua descida. Da mesma forma que essas roupagens especiais para mergulho, ambos os invólucros do espírito humano, alma e corpo, também não têm vida autônoma fora das matérias fina e grosseira, mas são apenas vivificados pelo espírito, o único realmente vivo no ser humano, aquilo que se sente nitidamente como sendo o eu. Os defensores da linha estritamente evolucionista não refletem que o sentimento do eu não pode provir de parte alguma do corpo humano perecível, pois se assim fosse, esse sentimento deveria logicamente também se modificar com o tempo, seguindo a trajetória de envelhecimento do corpo. O sentimento do eu, porém, não muda durante a vida terrena e nem depois dela. Permanece sempre o mesmo, porque não provém de parte alguma do corpo físico, mutável e perecível, e sim da alma, ou mais precisamente, do espírito, que é o próprio ser humano. Conforme dito, a alma é o invólucro do espírito, constituída de um tipo diferente de matéria, mais fina, assim como o corpo terreno é o invólucro da alma, constituído de uma matéria mais grosseira que podemos perceber com nossos sentidos corpóreos. Nem alma, nem corpo são realmente vivos, mas apenas vivificados pelo espírito humano durante suas peregrinações pelos planos da materialidade. Nossa origem não remonta, pois, a um ser criado a partir do barro, simplesmente porque somos seres espirituais, provenientes do plano espiritual da criação. Por outro lado, o que se desenvolveu de um animal simiesco não foi o ser humano, que é um ente espiritual, mas apenas seu corpo terreno, que nada mais é do que uma vestimenta, uma ferramenta que lhe permite viver e atuar na matéria.
O processo que propiciou o surgimento do ser humano na Terra é explicado minuciosamente na Mensagem do Graal de Abdrushim e complementado na obra Os Primeiros Seres Humanos de Rosers von Sass. Quero aqui apenas detalhar alguns aspectos do surgimento da vida na Terra decorrentes de um grande processo de irradiação proveniente de alturas inimagináveis. Tudo quanto existe no universo provém, em última instância, da irradiação do Criador. Essa irradiação já contém em si todas as partículas necessárias à formação dos vários planos e mundos. Vamos considerar aqui duas parcelas desta irradiação: as sementes espirituais ou germes espirituais e as partículas espirituais, sem nos ater por enquanto sobre sua formação. Ambas percorrem distâncias inconcebíveis, desde a fonte primordial até um ponto de resfriamento da irradiação que permite a formação dos mundos materiais. Durante o processo de descida, as partículas espirituais vão se envolvendo com outros elementos provenientes da irradiação criadora e que se encontravam soltos em alturas condizentes com os respectivos graus de resfriamento. É semelhante à decantação de vários elementos de uma mistura líquida. Inicialmente, separam-se os elementos mais leves, permanecendo numa certa altura do recipiente. Depois, apartam-se os elementos mais densos, permanecendo numa altura menor, e assim por diante, até que no fundo fica apenas o elemento mais pesado. Em seu percurso descendente, as partículas espirituais envolvem-se com os elementos dispersos, porque sua irradiação própria é magnética, atraindo com uma força correspondente ao seu tamanho aquilo que se encontra ao seu redor. Assim, quando chega ao ponto de resfriamento da irradiação primordial, no qual podem se formar os mundos materiais a nós visíveis, esta partícula já está envolta com várias outras espécies de sedimentos da criação, que se achavam soltos em planos acima dela. Ela se encontra, portanto, envolvida com vários invólucros de espécies diferentes. Cada vez que a partícula é envolta com uma espécie da criação, a irradiação que sai do último invólucro é diferente da irradiação original da partícula, porque esta tende a atravessar agora várias camadas superpostas, formadas pelos diferentes invólucros, os quais modificam essa irradiação. É justamente essa irradiação modificada, mas ainda magnética, que possibilita a atração dos elementos soltos na camada subsequente de sedimento do plano em que a partícula mergulha. O processo vai se repetindo, de degrau em degrau para baixo, até chegar ao plano mais afastado da fonte de irradiação primordial, o plano da materialidade. Aqui, a partícula espiritual original, já envolta com vários outros invólucros de planos mais etéreos, envolve-se então com uma camada material, dando origem então a partículas minúsculas de matéria. Há tempos a ciência se esforça por desvendar o segredo último da matéria ou o tijolo fundamental que daria origem a todas as partículas subatômicas conhecidas. Quanto mais se procura, mais e mais partículas surgem, algumas com tempos de vida infinitesimais, e novos mundos vão sendo desvendados, de modo que a impressão que se tem é de que não há um fim para essa busca.
Fim há, só que não pode ser alcançado por instrumentos terrenos, pois a partícula primordial, origem de todos os aglomerados atômicos conhecidos, é de origem espiritual. Esses aglomerados atômicos, denominados moléculas, constituem todos os elementos materiais que a ciência já conhece e descreveu. A concepção de que a matéria seria formada por partículas minúsculas surgiu pela primeira vez com o filósofo grego Leucipo, 450-370 anos antes de Cristo. Desenvolvida posteriormente por um outro grego, seu contemporâneo, Demócrito. Segundo Leucipo, a matéria seria formada por partículas idênticas e indivisíveis em constante movimentação. Interessante notar como a intuição é capaz de dar respostas prontas e simples para os grandes enigmas da vida. Essas partículas foram chamadas de átomos na Grécia Antiga, que significa não divisível. No século XIX, o inglês John Dalton postulou que os átomos se uniam entre si em proporções definidas, as chamadas moléculas, as menores partículas de uma substância que ainda mantém as propriedades químicas desta substância. Quando a ciência moderna descobriu que os átomos eram formados por partículas ainda menores, concluiu logicamente que os gregos haviam errado em sua concepção original de menor partícula da matéria, já que o átomo mostrou que era, sim, divisível. No entanto, o que aqueles gregos antigos anteviram intuitivamente não foi o átomo descrito pela ciência, e sim o corpúsculo primordial espiritual constituído de várias camadas superpostas que o envolvem como invólucros, depositados em seu percurso descendente do plano espiritual até a matéria grosseira. A ciência descobriu que os prótons e nêutrons, tecnicamente chamados baryons, os quais compõem o núcleo dos átomos, são constituídos de partículas ainda menores, a que deram o nome de quarks. A matéria toda seria constituída de 3 tipos de partículas elementares: leptons, quarks e bósons, subdivididas em espécies de características distintas. Há 6 espécies de leptons conhecidas, das quais a mais familiar, de que todos nós já ouvimos falar, é o elétron. As outras são elétron-neutrino, muon, muon-neutrino, tau e tau-neutrino. Os 6 tipos de quarks conhecidos receberam nomes um tanto esdrúxulos para que fossem facilmente lembrados: up, down, charm, strange, top e bottom. Os bósons se subdividem em 4 tipos: fóton, gluon, bósons e gravitons. Essa última partícula, o graviton, ainda não foi detectada, mas sua existência é tida como certa. A coisa funciona assim. Com base no comportamento da matéria, os cientistas concluem que deve existir uma determinada partícula com esta e aquela característica e procuram encontrá-la em equipamentos chamados detectores de partículas. O graviton, a quem ficaria a cargo a gravidade, ainda não foi detectado, mas a busca continua. Atualmente, já se especula se essas partículas, tidas hoje como básicas, não seriam constituídas elas mesmas de elementos ainda menores, pequeníssimos, na forma de pequenas cordas vibrantes. Essas minúsculas cordas
teriam um tamanho cerca de 1.000 quintilhões de vezes menor do que um núcleo atômico. Para dar uma imagem de comparação, se o núcleo de um átomo tivesse o diâmetro do sistema solar, as cordas teriam o tamanho de uma árvore. Essas elucubrações mostram que o mundo do infinitamente pequeno parece mesmo não ter fim. Pois é claro que daí já surgiria a pergunta se essas cordas também não seriam compostas de coisas ainda menores. O raciocínio humano jamais chegará a desvendar o segredo último da matéria, pois conforme visto, a partícula primordial propriamente dita, única e indivisível, é espiritual. E esta ciência nunca poderá divisar com suas teorias mirabolantes, nem tampouco enxergar com seus aceleradores de partículas. O que ela poderá discernir será sempre mais e mais divisões de partículas materiais. Portanto, corpúsculos que já constituem eles próprios os invólucros mais externos da partícula espiritual fundamental. De tudo isso, podemos concluir que a matéria só existe como tal porque é condensada e incandescida permanentemente pela partícula primordial espiritual. Tal como nós mesmos, cujos corpos físicos só existem e permanecem vivificados enquanto são incandescidos pelo Espírito, o único realmente vivo que nos outorga o inefável sentimento do eu, a autoconsciência adquirida através de vivências no longo percurso pela materialidade, através de várias vidas no aquém e no além. Os aglomerados desses elementos materiais incandescidos constituem a matéria-prima de atuação de determinados seres da natureza, encarregados de dar formas várias à matéria. Dessa atuação surge tudo quanto denominamos de natureza. O conhecimento da atuação dos seres da natureza, os enteais, também conhecidos como seres elementares ou elementais, compõe um grande capítulo à parte e, novamente, é descrito com riqueza de detalhes na Mensagem do Graal de Abdrushim e em alguns livros de Rosales von Sass, particularmente em O Livro do Juízo Final e O Nascimento da Terra. O surgimento da natureza, tal como a conhecemos, também não se deu de repente, mas foi igualmente um processo de evolução contínuo em obediência à lei do movimento na criação. Com a matéria na forma básica colocada à sua disposição, um tipo de enteais para isso encarregados deu forma primeiramente aos vários tipos de solos e de pedras. A irradiação de cada tipo de pedra difere uma das outras devido aos diferentes invólucros que a irradiação conjunta das partículas espirituais tende a atravessar até emergir da superfície da pedra. Assim, cada tipo de pedra emite uma irradiação diferente, consentânea à sua espécie básica. À medida que a rocha vai se degradando pelas influências externas do ambiente, sua irradiação externa também se modifica, porque a irradiação original das partículas espirituais tende a atravessar agora um último invólucro que está se modificando. Essa irradiação alterada da pedra, pela sua degradação natural, atrai agora magneticamente corpúsculos materiais de constituição diferente, já moldados pelos enteais. Minúsculas sementes, as quais pairavam acima do solo. Em primeira linha, sementes de líquen e musgo, vegetais de constituição muito simples
que são atraídos para a superfície em degradação da rocha e lá podem germinar. Ao se decomporem em processo natural, o líquen e o musgo promovem uma nova modificação da irradiação original da pedra, pois esta se altera novamente ao atravessar o último invólucro, formado agora de líquen e musgo em decomposição. Essa irradiação alterada atrai outros tipos de sementes, algo mais complexas, que também germinam e se desenvolvem no solo da pedra em degradação. Cada nova planta que pode crescer na superfície da rocha original altera sua irradiação, que com isso é capaz de atrair outros tipos de sementes de planta. A rocha degradada é agora um solo fértil para a germinação de plantas cada vez mais complexas. O processo continua a se repetir, não somente com as pedras, mas também em relação à terra, à água e ao ar, dando origem assim a toda a vida vegetal na terra. Convém intercalar aqui que esses processos naturais de mudança de radiações jamais poderão dar origem a algo insano, nocivo, que provoque algum tipo de desequilíbrio, justamente porque são naturais. É diferente quando o ser humano provoca uma alteração artificial nos elementos. Nessas situações, ocorre a geração de radiações desconhecidas, que podem ser muito prejudiciais. É o caso, por exemplo, da formação de elementos não existentes originalmente na natureza, como o plutônio, uma das substâncias mais radiotóxicas conhecidas. Ou então, quando se promove uma alteração genética qualquer numa planta, dando origem a uma espécie transgênica, das quais, infelizmente, já existem muitas. Voltando à origem propriamente da vida no planeta, é preciso saber que em tempos imemoriais, uma chuva contínua caiu durante milênios sobre a Terra. Essa chuva permanente teve papel fundamental na distribuição das várias espécies, das várias sementes de plantas pelos continentes. Reproduzo a seguir uma explicação deste processo dada por um guia dos povos enteais contida no livro O Nascimento da Terra, de Roselles von Sass. A Terra inteira precisa ser totalmente impregnada com um líquido puro. Ela, pois, também deve receber plantações da maneira mais bela. Junto com a chuva, descem as sementes que no solo macio logo encontram o necessário apoio. Com a distribuição das sementes dentro das nuvens de chuva, consegue-se algo formidável, pois para cada continente ou região aquática descem apenas aquelas sementes que devem crescer e se desenvolver nessas regiões. Da mesma autora, podemos ler o seguinte esclarecimento na obra Os Primeiros Seres Humanos, sobre os períodos distintos de vegetação que se formaram sobre a Terra. As sementes da vegetação, da flora terrena, não germinaram ao mesmo tempo. Pelo contrário, as sementes primitivas eram de tal contextura que somente depois de um determinado período mais ou menos longo podiam começar a germinar. Tinha-se a impressão de que até mesmo as sementes se orientavam de acordo com um mecanismo de relógio que lhes indicava o tempo em que lhes seria permitido tornar-se ativas. Por fim, as irradiações conjuntas em constante alteração dos elementos básicos da matéria grosseira, pedras, água, terra e ar, atingem um grau compatível com a atração das primeiras sementes de animais, formadas igualmente da irradiação básica proveniente do Criador. Com as sementes de animais, o processo se repete. Inicialmente, desenvolvem-se as espécies mais primitivas, mas já de grande diversidade,
consentânea aos vários tipos de solos formados pela vida vegetal precedente. Essas espécies animais são, porém, portadoras de uma grande diferença em relação às espécies vegetais: a capacidade de locomoção. A capacidade de deslocar-se por si mesmo é inerente aos seres desenvolvidos de sementes animais. Isso acontece porque os animais são formados por um núcleo vivo próprio, a alma enteal, o que não ocorre com os vegetais, que só podem se desenvolver pela atuação externa e interna dos seres da natureza. O saber de que os primeiros animais desenvolveram-se de sementes primordiais responde ao conhecido enigma de criança sempre à espera de uma resposta adulta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro foi o ovo, ou, mais precisamente, a semente que deu origem a um animal ovíparo que redundou, através do processo de evolução das espécies, nas aves existentes hoje na Terra, que se reproduzem da maneira que conhecemos. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, /livros-ogt. bit.ly, li com y, /livros-ogt.